Nós estamos no momento hoje do registro, né, das candidaturas, né? Estamos terminando essa fase de registro. Então, todo partido tem que se apresentar à Justiça Eleitoral, né, tem que estar com as suas contas regulares, né, e isso pode ser também objeto de impugnação, então os partidos, assim como os candidatos. Candidato a vereador, candidato ao cargo majoritário, no caso, nessa eleição, os prefeitos, né, e caso ele incorra em uma situação que o torne inelegível, por exemplo, né, um exemplo clássico, aquele que ostenta uma condenação até já em segundo grau por um ato de improbidade ou por um fato criminoso. Isso está previsto lá na famosa lei da ficha limpa, né? Então, esse candidato também pode ter a sua candidatura impugnada. Então, são situações em que, nesse momento, as pessoas podem ser barradas da eleição, né, exatamente porque incorreram em algum ilícito pretérito, né. Lógico que a impugnação ela é julgada pelo juízo de primeiro grau, pelo juiz eleitoral, e isso cabe recurso ao TRE e ao TSE. E aí a consequência, seja do acolhimento ou não da impugnação, será verificada a depender do momento em que isso será julgado. Os crimes eleitorais, eles valem tanto para quem é candidato quanto quem é eleitor. Quais são os principais assim que as pessoas devem se atentar para não estar cometendo? Perfeito. Nós temos aquelas situações em que o sujeito ele viola as regras de propaganda e pode configurar um crime, né? E situações muito graves, por exemplo, né? Às vezes situações que podem configurar um abuso do poder econômico, um abuso do poder político. Então, um exemplo que nós já vimos em eleições passadas, né? Aquele empregador que faz uma coação para o seu empregado, né? Para votar em determinado candidato, o uso da máquina pública por um atual gestor, né? Que utiliza ali de forma ilegal, indevida, e isso pode configurar, inclusive, uma conduta criminosa. A compra do voto é um crime, né? A propaganda ilegal ali no dia das eleições ou até em outros momentos também podem configurar, e essas são as condutas mais vistas, né? Então, tem que ficar atento ao que estabelece o Código Eleitoral, as resoluções do TSE que tratam da campanha eleitoral, para que tanto o eleitor quanto o candidato não incorram em crimes. Acompanhamos aqui no nosso município, doutor, um tipo de eleição com ataques, mas estamos acompanhando a nível de mídia que está acontecendo muito isso, um candidato afrontando o outro, fazendo algumas acusações. Isso pode ser considerado como um crime? Nós temos os ilícitos eleitorais, né, que são chamados ilícitos cíveis, e ilícitos criminosos. Hoje está muito comum a campanha no seio da internet, né? Às vezes as pessoas pensam que a internet é uma terra sem lei. Isso não é verdade. A internet também é monitorada, né, seja pelas autoridades públicas, como também pelas outras coligações, né? Elas se fiscalizam. Então, por exemplo, né, eu ofender um candidato em rede social, isso pode configurar um crime, né, um crime de calúnia, de difamação, e isso pode ter consequências na esfera penal, como também tem consequências na esfera eleitoral. É possível, por exemplo, que seja determinada uma multa até diária, né? Também é possível o direito de resposta àquele candidato que for prejudicado. Também é possível até mesmo aquela publicação seja excluída da rede social e até, no caso de recalcitrância, né? Aquele sujeito que insiste em caluniar, em difamar, até que o seu perfil seja ali barrado, ainda que momentaneamente, das redes sociais. E qual seria um canal certo para a população poder estar entrando em contato e passar alguma denúncia, tirar alguma dúvida, esclarecer algum fato? Sim, nós temos os canais, né, por exemplo, o aplicativo Pardal da Justiça Eleitoral, né, que é um canal de denúncias. No âmbito do Ministério Público, né, nós temos a possibilidade do cidadão também fazer de forma remota, online. Eu recomendo ao cidadão que procure o nosso site www.mpmt.mp.br e busque lá o link da ouvidoria. Ele consegue anexar fotos, vídeos, fazer o relato ali daquela representação, daquela denúncia, e isso vai direto para a mesa do promotor eleitoral. E ele também pode procurar as nossas unidades físicas, né, aqui em Alto Araguaia, aqui na mesma rua da televisão aqui, que fica na rua Dr. José Morbeck, ali próximo à rodoviária, lá em Alto Taquari, na rua Cassiano de Melo, número 282, ali ele também pode submeter a sua denúncia para apreciação, isso também será apreciado pelo promotor de justiça. E nós temos os nossos WhatsApps também, que é o 66, aqui em Alto Araguaia, 99-680-6649, em Alto Taquari é o 66-99-979-0231.
Perfeito, doutor. Gostaria que o senhor deixasse suas considerações finais. O senhor que atende aqui são 4 cidades na região, sendo Alto Araguaia, Alto Taquari, Ponte Branca e Araguainha. Se o senhor puder deixar uma palavra final. Perfeito. Eu gosto sempre de lembrar ao nosso eleitor que nós estamos elegendo os nossos representantes, vereadores, prefeitos, né, vice-prefeitos. E quem são essas pessoas? Serão servidores públicos para atender a população. Nós pagamos impostos muito caros, né? Cada produto, desde o arroz que vai para a nossa mesa, até um carro, uma motocicleta que o cidadão compre, tudo aquilo tem um imposto muito caro. Então, eles trabalham para nós. Quando um prefeito, um secretário de saúde, um vereador, ele faz uma ação em prol de um cidadão, nada mais o faz do que a sua obrigação. Como é o promotor de justiça também, o juiz, né? Nós trabalhamos para a população. E a população precisa enxergar sob essa ótica, eleger aquelas pessoas com boas propostas, que serão resolutivas dos problemas da sociedade, né? E afastar aquele candidato que às vezes busca agir de forma mal intencionada. Aquele que quer comprar o voto do cidadão, é aquele que abusa do poder econômico, do poder político, e isso já é um indicativo de que se uma pessoa pratica esses atos na fase da campanha, imagine quando ele se tornar um gestor, um legislador. Então, a população precisa ficar atenta para escolher realmente os seus candidatos pelo histórico de vida, né, pelas propostas que apresentam, né, e cobrá-las depois de eleitos.